Prezados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste sexto domingo da Páscoa, de certa forma já as leituras desta última semana passada e agora neste domingo e também nesses dias de semana, Jesus começa a preparar os seus discípulos para a sua partida. Jesus voltará para junto do Pai, é o que nós vamos celebrar no domingo que vem, na festa da ascensão do Senhor ao céu. E o Senhor então começa a preparar os seus discípulos e ao mesmo tempo Jesus começa a pregar sobre o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo que o Pai enviará junto do Filho Jesus Cristo. E por isso a liturgia de hoje convida-nos a descobrir a presença discreta, mas eficaz e tranquilizadora de Deus na caminhada da história, sobretudo da história da igreja. Deus sempre caminhou conosco, Deus sempre se fez presente no meio de nós, Deus caminha conosco, Deus está presente sempre. Deus acompanha a humanidade e por meio da sua igreja agora Jesus Cristo confirma esta presença. Ele se faz presente na igreja, é Ele quem conduz a igreja. E a promessa de Jesus então no evangelho de hoje enche os nossos corações de esperança: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. O Espírito da verdade eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro defensor para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade é que vos conduzirá à plena verdade, que é a vida eterna, a salvação. Meus irmãos, eu creio que nesse tempo de pandemia, muito mais do que o vírus, talvez o que mais esteja angustiando o coração da maioria das pessoas é justamente a verdade, ou a luta, ou a necessidade de conhecer de fato a verdade. Cada dia, se nós acompanharmos as notícias, cada dia se fala uma coisa, cada um defende uma ideia, uma ideologia. Então a verdade se vê como que mergulhada em meio de tudo isso, e aí cada um diz a sua verdade, cada um apresenta a sua verdade a partir de si, e a verdade suprema, a verdade maior, a verdade acaba se tornando um tanto quanto prejudicada. E quem é que sofre com a falta da verdade? Somos nós mesmos, é o próprio povo que irá sofrer pela falta da verdade. Por isso, nesse momento de pandemia, precisamos acreditar nas palavras de Jesus: não vos deixarei órfãos. E que o Senhor venha, o Espírito da verdade possa habitar no coração de todos nós, para que de fato possamos compreender aquilo que nesse momento é o mais necessário, aquilo que nesse momento é o mais prudente. E é verdade, essa é a verdade. A verdade é que Deus quer que nós tenhamos vida, e vida em plenitude, vida em abundância. Não está em discussão aqui as flexibilizações que se pedem por aí, não está em discussão aqui a fazer ou não o isolamento, como deve ser feito esse isolamento, mas o que está em jogo é a vida das pessoas, e isso, uma vida que seja, vale muito para Deus. Por isso, muitas vezes, talvez nós somos indiferentes àquilo que nós percebemos, porque aquilo talvez não esteja tão próximo de nós. Essa semana nós tivemos já a primeira vítima aqui em Caçapava, e isso nos preocupa certamente. Isso nos faz pensar até que ponto nós estamos também colaborando para isso,
e até que ponto estamos colaborando para evitar isso. E aí vem as várias discussões, né? As várias discussões. Mas nós sabemos muito bem, meus irmãos, que as leituras do tempo da Páscoa têm deixado isso muito claro. O que faz com que nós possamos vencer qualquer mal, e o mal da pandemia também, é a nossa unidade, é a união, é a comunhão, é o Espírito da verdade, como disse Jesus no Evangelho, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Por que Jesus disse que o mundo não é capaz? Porque muitas vezes, na maioria das pessoas, cada um busca a sua verdade, cada um procura o seu interesse, e por isso a verdade suprema se torna quase que desconhecida. Mas vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está dentro de vós. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus estava dizendo isso para os discípulos: vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Ou seja, quem conhece Jesus Cristo, conhece a verdade. Quem faz a opção por Jesus Cristo, fará também a opção nesse momento pelo qual nós estamos atravessando, fará a opção pela prudência, pela paciência, pelas virtudes, as virtudes que são tão necessárias para a vida espiritual e que muitas vezes se dispersam em meio das tentações e em meio então dos nossos interesses, dos interesses de alguns. E vejam que, se nós olharmos bem, as discussões que nós estamos presenciando nos últimos dias sempre vai para a direção de interesses, ou interesses desses, ou interesse daqueles, ou interesse de outros. Mas qual é verdadeiramente o caminho a seguir nesse momento? Certamente é o caminho da verdade, certamente é unir-se mais a Deus, certamente é confiar, acreditar e deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de amor, que é o Espírito de esperança, de fé, de caridade. E aí nós podemos olhar, se ao mesmo tempo nós olhamos com uma certa angústia para a realidade que estamos vivendo, também olhamos com muita esperança. Quantas atitudes também de solidariedade, de caridade, de preocupação com o outro, de solidariedade com o outro, nós também estamos presenciando. Isso também é verdade. Quantas pessoas estão de fato trabalhando pelos outros, seja no campo da saúde, seja também no alimento. E isso não está tão longe de nós, graças a Deus, isso está muito próximo de nós, aqui na nossa cidade, aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade. Nós estamos vendo muitas manifestações de solidariedade, de caridade. É o Espírito de Deus conduzindo, é o Espírito da verdade que o mundo pode não conhecer, mas aqueles que de fato se unem a Jesus conhecerão essa verdade. Os discípulos a conheceram porque uniram-se ao Senhor. Nós também somos convidados a conhecer essa verdade. E aí nós olhamos para a segunda leitura e Pedro exorta os fiéis, confrontados com a hostilidade do mundo: então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Vejam, se nós estivermos tendo atitudes coerentes com a verdade, se nós estivermos tendo atitudes coerentes com o bem do outro, certamente nós não temos que temer, porque assim diz Pedro na segunda leitura: ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. É o que nós gostaríamos que acontecesse nesse momento agora de pandemia, não é? Gostaríamos que todos aqueles procedessem de acordo com Cristo, com o Evangelho, com a verdade,
com a caridade, com o amor sincero. Gostaríamos que os nossos governantes agissem com esse procedimento, mesmo que corram o risco de serem ultrajados, como são. Temos aqueles que tentam praticar o bem segundo a vontade de Deus, que tentam buscar zelar pela vida das pessoas e muitas vezes serão difamados. E Jesus diz que não é para nós nos importarmos com esses ultrajes, porque os ultrajes sempre fizeram parte daqueles que estão com a verdade. Os ultrajes sempre fizeram parte daqueles que pregaram a verdade, tanto que o mestre, o Senhor da verdade, foi ultrajado, Jesus Cristo. Por isso, Jesus nos convida a ter confiança. Pedro, na segunda leitura de hoje, instrui a confiança, a darem um testemunho sereno da sua fé, sereno, sem grandes movimentações, sem grandes discussões. Quem tem fé, quem acredita, quem tem confiança, vive com serenidade, enfrenta as dificuldades com serenidade, sem desesperar. Pedro diz então a ter confiança e dar um testemunho sereno da sua fé, a mostrarem o seu amor pelas pessoas, pelos homens, mesmo aos perseguidores. Cristo fez da sua vida um dom de amor a todos, e por isso Ele é o modelo para os cristãos. Os cristãos precisam ter Cristo como modelo. E por fim, o Evangelho de hoje nos apresenta uma parte do testamento de Jesus. Jesus deixou um testamento para nós. O testamento nos pertence, foi dado por Ele, mas o testamento, antes de ser dos herdeiros, ele é daquele que deixou a herança, não é verdade? Pois bem, Jesus nos deixa um testamento que pertence a Ele, que Ele recebeu do Pai, agora Ele dá a nós, Ele entrega a nós. E diante das inquietações dos discípulos, do espanto dos discípulos, Jesus promete o Paráclito. Eu vos enviarei o Paráclito, o defensor. Paráclito significa aquele que consola, aquele que conforta, aquele que encoraja, aquele que reanima, aquele que faz reviver, aquele que intercede em nosso favor como um defensor, um advogado. Pois bem, o Espírito Santo, Jesus promete como testamento o Espírito Santo, o Paráclito. Então vejam, meus irmãos, a primeira leitura também tirada do livro do Atos dos Apóstolos, dizia que Filipe foi pregar na cidade da Samaria, e naquele dia, após a pregação de Filipe, Pedro e Paulo foram até lá, e Pedro e João foram até lá, e enviaram o Espírito Santo, crismaram aquelas pessoas haviam recebido o batismo em nome de Jesus, mas depois Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. É a crisma, é o sacramento da crisma, aquelas pessoas da cidade de Samaria. Pois bem, os apóstolos então levaram a eles o Espírito Santo, e diz a primeira leitura que houve grande alegria naquela cidade. Vejam, o Paráclito, o defensor, o Espírito Santo que nos é dado, que nos proporciona a verdadeira alegria. Claro que viver esse tempo de pandemia, de isolamento, de quarentena, não é algo tão fácil, mas ao mesmo tempo, nada deveria tirar de nós a serenidade, nada deveria tirar de nós a alegria. Muitas pessoas pautam a sua alegria pelas coisas, pautam a sua alegria nas exterioridades, e por isso estão talvez sofrendo muito agora, e por isso muitos até estão revoltados,
Por quê? Porque pautam a sua alegria nas coisas, nos bens terrenos, nos bens deste mundo, nesta vida. Mas aqueles que acreditam verdadeiramente nas palavras de Jesus e se deixam conduzir pelo seu Espírito, aqueles que de fato acolhem esse Espírito de Deus, o defensor, o Paráclito, também como aqueles samaritanos de Samaria, da primeira leitura, certamente também experimentarão essa mesma alegria que eles experimentaram, a alegria do Espírito Santo, a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de ter dentro de nós, como Jesus disse no Evangelho, o Espírito que está dentro de vós. Ele vos dará a verdadeira alegria. Ele é o defensor, Ele é o Paráclito. Que possamos então, meus irmãos, compreender que nem tudo aquilo que nós gostaríamos que estivéssemos vivenciando neste momento pode ser vivenciado, mas certamente aquilo que nós esperamos para a vida eterna, aquilo que nós acreditamos, isso nós já podemos viver, isso nós já podemos vivenciar hoje, a partir da nossa fé. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos conceda sempre a certeza de que não estamos órfãos, mas que o Senhor sempre vem ao nosso socorro. Assim seja. Amém.